é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro eterno de Deus, imolado desde antes de existir o mundo. É o Evangelho que cobre toda criatura em toda a face da terra. Hoje eu leio segundo o apóstolo João, no Evangelho chamado de João, no capítulo 8, um texto muito conhecido de muita gente, quase nunca compreendido de fato. Virou um jargão, um chavão, uma palavra solta, um slogan, destituído de significado, de praticidade, de eficácia, de poder transformador. Está em João, no capítulo 8, versos 31 e 32, que dizem assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, os judeus. O ambiente, naquele dia, naquela hora, ele está falando em Jerusalém, no templo, nas imediações do templo, cercado de uma população religiosa e completamente judaica, no templo de Jerusalém. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, porque depois de algumas coisas que ele tinha dito, vários judeus presentes tinham dito: agora eu creio que tu és o Cristo. Então disse Jesus a esses judeus religiosos, gente do templo, que tinham acabado de dizer que agora sim tinham crido nele. O que ele diz? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois de fato, verdadeiramente, meus discípulos. Se é uma condicional. Permanecerdes na minha palavra, que é o Evangelho. É o que ele ensina. É o que ele diz. Ouvistes o que foi dito antes aos antigos? Eu agora digo isto, e é assim que será. Quando ele diz: vocês veem os governadores, os poderosos dos povos, como eles agem, e são eles. Mas se vocês são meus discípulos, entre vós não é assim. Ele diz: vejam, aí vêm os recursos e estão presentes os recursos deste mundo, mas o meu reino não é feito desses recursos. O meu reino não é deste mundo. Se permanecerdes nas minhas palavras, a palavra dele não é uma frase transcrita no Evangelho, é um espírito, é um entendimento, é um sentido, é um princípio, é caminho para se andar, é verdade para se crer e experimentar, é vida para se expressar e frutificar. Essa é a palavra dele. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Se permanecerdes no meu espírito, se permanecerdes segundo o caminhar da minha vida, sois meus discípulos. Se vocês abraçarem a consciência que me habita, se vocês se deixarem possuir pelo Espírito que eu sou, se vocês se assumirem como manifestação particular e individual, pessoal de cada um de vocês, expressando o meu pensamento, a minha palavra,
o meu olhar, a minha interpretação da vida, então vocês são verdadeiramente meus discípulos. Só esses. Não são os que dizem, um dia eu levantei a mão, um dia eu fui batizado, eu vou ao templo, ouço o que pregam, o que falam, o que dizem, eu marcho nas passeatas, eu canto louvores nos palcos gospel da religião, mas e o Kiko? E daí? Sinceramente, você acha que isso é uma conversinha para introduzir você à presença de Jesus? Você crê nisso? Você apalhaça Deus desse modo? Você idiotiza Jesus desse modo? Jesus que disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas tão somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, e a vontade do meu Pai que está nos céus, segundo ele, é o Evangelho. Eu vos tenho transmitido as palavras dele, transmitido, vivido, encarnado, gestuado, suado a palavra dele. Eu sou a expressão, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele não é um amontoado de frases. O Evangelho é uma pessoa. Essa pessoa é a manifestação da Boa Nova, é a liberdade em ação, é a graça de Deus em movimento e é a revelação de quem Deus é para o homem e de quem o homem pode ser para Deus. Se permanecerdes nisto, então verdadeiramente sois meus discípulos. Mas se não permanecerdes nessa palavra, eu nunca vos conheci. Não adianta dizer, eu te reconheço como o Senhor do Universo. Isso nunca foi pedido, só que se o seguisse na nossa vida pessoal e na extensão dela na direção de todas as demais pessoas, do nosso alcance, do nosso toque, do nosso âmbito de relacionamento. Não adianta chegar e dizer, eu expulsei demônios, demônios se me submeteram pelo teu nome, eu operei milagres, ou eu disse palavras proféticas que se cumpriram, porque Jesus disse, eu lhes direi ao final, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade, os que não andais segundo a justiça do reino de Deus, que é o Evangelho que eu ensino, que eu prego, que eu encarno, que eu gestuo. Nunca vos conheci. Mas se, e é uma condicional, de fato, guardardes, abraçardes e vos deixardes possuir pela minha palavra, por esse entendimento, por esse Espírito, então verdadeiramente sereis meus discípulos e o quê? E conhecereis a verdade. E a expressão para conhecer a verdade é conhecimento experiencial. Não é uma gnose teórica, um conhecimento doutrinal, filosófico, acadêmico, não. É experiencial. Você se submete à palavra, ao amor, à justiça, à verdade, com boa consciência. Você se submete ao que Jesus viveu, falou, ensinou, gestuou, expressou, e aquilo pelo que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E não era para defender um credo religioso, ele estava morrendo pelo seu modo de viver, de pensar e de ser. E é isso que se pede de mim, que eu permaneça nessa coerência, que eu me enraize,
que eu seja possuído, que eu permaneça, que eu me enxerte nessa palavra, para que ela, na sua seiva, frutifique por dentro de mim. E então eu darei o fruto de um discípulo de Jesus. Isso é conhecimento experiencial, é vida, é percepção. Quem quer que olhe para a sua cara sabe que você não está buscando nada que você decorou em qualquer lugar. Você está falando daquilo que você é. Você permanece nisto, isto permanece em você. Você verdadeiramente é uma extensão de Jesus, é um discípulo. E conhece experiencialmente a verdade do Evangelho, e quanto mais você conhece por experiência, por prática, por rendição, dando razão a Deus, mais e tão somente aí você prova que o Evangelho é verdade libertadora. A mente fica liberta de todos os ódios, de todos os ressentimentos. Você perdoa todas os malfeitos. Você se desamargura e você não tem nenhum prazer em ressuscitar o mal acerca de ninguém. Você vive com naturalidade o mandamento de Jesus. Você descobre, junto com o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, que esses mandamentos do Evangelho não são penosos, eles são libertadores. Não nos vingarmos a nós mesmos, meu Deus, que libertação, ficar livre do espírito da vingança. Não nos compararmos, não invejarmos, sermos gratos com quem somos e nos dedicarmos a Deus com alegria submissa, gera uma libertação e um reforçamento da nossa alegria de identidade que não tem comparação. Você ficar livre da cobiça gananciosa. Que coisa mais deliciosa é perder a cobiça gananciosa, é desejar o que é do outro, é querer possuir o que é do outro, ficar livre disso. Olhar para o outro com tranquilidade, liberto para olhar o outro, para olhar a mulher do outro, o sucesso do outro, os bens do outro. Esse olhar que Jesus dá, que o Evangelho dá, que coisa libertadora. É sofrer o mal, o agravo, a injustiça, a covardia, o oportunismo, a manipulação, a inveja mórbida de outros para com você e não expressar nenhuma reação, o coração simplesmente ignorar, tratar aquilo como uma dor do outro. Você é apenas um reflexo, você é o espelho no qual ele pensa que te vê enquanto se entrega e se denuncia. E você segue livre. Ele está perdoado e eu não tenho por que ficar aprisionado à loucura dele, nem à insanidade de ninguém. Você já imaginou que poder libertador isso produz? Quando você entende que, por exemplo, se alguém vem dirigindo um carro de madrugada, em alta velocidade, totalmente errado, e atinge uma pessoa que você ama, que é sua, você tem a escolha de
sair atrás para justiçar, para vingar, para quem sabe até prender, para tentar fazer sofrer a pessoa, ou a chance de perdoar, de deixar ir, de sepultar seus mortos e seguir pregando o reino de Deus, entregando tudo na mão do Pai, sabendo quem fez e perdoando o que foi. Você não tem a ideia da libertação mental, psicológica, espiritual, do rompimento das pseudo-cadeias morais de obrigação social, de perpetração de justicismos todos. A verdade vos libertará. Se conhecerdes isso por dentro, se isso entrar mesmo em vocês, se vocês se deixarem possuir por essa consciência, se vocês derem razão a Deus com mente, alma e espírito, e puserem o Evangelho como prática para a vida, não uma prática doutrinal, mas uma entrega existencial feliz, então vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai produzir libertação mental, psicológica, relacional, vai curar taras, vícios, doenças, manias, compromissos mórbidos, vinganças infinitas, vai acabar com todo esse arcabouço de escravidão mental, emocional e de pseudo-honras e de dignidades aprisionantes que mantêm uma pessoa num ciclo e numa cadeia infinda, na procura de uma justiça que não realiza nada, que só engole a vida, enquanto o indivíduo é consumido pela amargura de procurar aquela realização que não produz nada a não ser mais morte, mais dor, mais agonia. Vocês não têm ideia do que significa isso, e conhecereis a verdade do Evangelho, se vocês experimentarem o Evangelho como prática, e aí à medida em que vocês praticarem, vocês vão conhecer a multidão das libertações de medos, de amarras, de importâncias, de culto à autopreservação, à autossobrevivência. Vocês vão se desvencilhar de tantas dívidas e de tantos débitos, impostos e taxações morais e religiosas. Vocês vão se libertar de tanto imposto, de todos os tipos de impostos e de cobranças. Porque o Evangelho terá libertado a mente, a alma, a emoção, o entendimento, a compreensão de vocês. E vocês aí sim, provando o que é ser meu discípulo, o que é comer e beber a minha palavra, vocês vão experimentar o significado da verdade, e a verdade vai crescer na expansão da liberdade de vocês. Aí as pessoas ficam pensando que isso aqui é entrar num templo, levantar a mão, ser batizado e tentar parar de fumar ou de beber, mudar o exterior, pintar a tumba com cal branco, mas sem entendimento disso, as rapinas de sempre, os defuntos de sempre continuam dentro de nós. Senhor Jesus, é tão simples, é tão óbvio, é tão claro, é tão imperdoavelmente acessível. Eu quero pedir que muitos tenham os seus sentidos abertos, suas compreensões afetadas, e que o Espírito do Evangelho vença essa decoreba, essa doutrinação
essa religião de evangélicos sem evangelho, de cristãos sem Cristo. Por favor, Jesus, só o teu Espírito, só o teu entendimento pode fazer isto acontecer, e eu entrego a minha impotência nas tuas mãos e peço que a tua palavra encontre o caminho da vida e que ela se capilarize para além de tudo quanto se possa imaginar. É o que eu te imploro hoje, agora, aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.